dia, pessoal que está aqui na Austrália. Boa noite para vocês que estão no Brasil. A gente está aqui mais uma vez com uma live para falar das mudanças da imigração. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, a Ana Júlia. Então eu vou convidar ela aqui já, que ela já está esperando, e a gente pode começar. Aguarda aí. Então, pessoal, só para lembrar, hoje a live vai ser sobre as mudanças da imigração e as práticas especificamente do que pode realmente acontecer. Oi, Ana Júlia, como você está, meu bem? Olá, Marcos, tudo bem? E você? Tudo ótimo, seja bem-vinda, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada a você por me permitir participar nessa live com tantas novidades acontecendo, é? Bastante coisa acontecendo. Hoje a gente vai falar bastante. Então, antes de mais nada, pessoal, queria apresentar a Ana Júlia. A Ana Júlia é agente de imigração registrada. Ela é originalmente da Itália, mas fala um português lindo, maravilhoso de se ouvir. Um sotaque? Com um sotaque lindo. Então, hoje é a primeira live das várias que nós vamos fazer. A FAME fechou uma parceria com a Ana Júlia. É a primeira vez que a gente está falando isso ao vivo. Ah, é Tem muita verdade, que novidade, ótimo. tem muita novidade por aí. Sim. E Ana vai falar então, hoje o papo vai ser mais com ela. Eu vou mais intermediar um pouquinho, tenho algumas perguntas para fazer. A gente fez uma live recentemente. Como vocês sabem, eu não sou agente de imigração registrado, apesar de ter um conhecimento aí bem grande sobre de como as coisas funcionam aqui na Austrália. Trabalho nessa indústria há mais de 11 anos. Não sou agente registrado. Então hoje temos a Ana Júlia, que vai entrar nos detalhes dessas mudanças e na praticidade dessas mudanças para vocês. Então, temos até perguntas que vieram na nossa caixa. Se você já está online, fica atento, que a gente vai responder elas daqui a pouquinho. E é isso, basicamente, chega de falar de mim, vamos falar das mudanças. Ana Júlia, Sim, Marcos. o que que você pode contar para a gente, em resumo, bem, porque esse é um assunto que já tem bastante pessoas falando, já fizemos bastante lives, tem muitas lives aí na internet. Se você Sim. puder só sumarizar um pouquinho o que essas mudanças representam, né? E a gente Sim. pode falar então um pouquinho depois disso. A gente pode responder as perguntas das pessoas. Pessoal, você pode deixar suas perguntas aqui, a gente vai responder elas hoje ainda. Pode falar do seu caso específico, a gente pode ter uma ideia. E aí a gente pode também simular algumas situações, talvez, para que a gente, o pessoal que está assistindo a gente consiga ter Cenários. uma ideia melhor de cenários, possíveis cenários aí que pode acontecer nos próximos meses, né, no ano que vem. Sim. Então, Marcos, essas eram mudanças que todos nós da área estamos esperando acontecer. Agora, o governo finalmente começou a definir uma estratégia migratória para os próximos anos. O governo atual quer reformar o sistema, sobretudo para criar um caminho mais definido para alcançar a residência permanente. Então, essa é uma das grandes mudanças, com focos nas áreas e nas indústrias que realmente têm uma falta de competências, de profissionais que precisam ajudar a economia australiana a crescer, se fortalecer. E uma grande mudança que a gente vai começar assistindo no final do ano 2024, então mais ou menos na mesma época, ano que vem, é a reforma do sistema do visto TSS, que é o visto de sponsor. Então, isso vai ser reformado de uma forma que vai criar 3 categorias. Essas 3 categorias vão ter novas ocupações e novas listas muito mais amplas, e cada categoria vai ser definida por um tipo de salário.
Uhum. E todas essas vão ter uma validade, esses vistos vão ter uma validade de 4 anos, com o caminho mais claro para residência permanente. Então, não vai existir mais essa diferenciação entre lista a curto prazo, lista a longo prazo. Todo mundo que é sponsorado e que tem a possibilidade de participar na economia do país vai ter um caminho para residência permanente através do sistema de sponsor, que vai ser o Skills in Demand Visa. Isso, claro, ainda é um plano e ainda vamos precisar mais informações sobre os critérios. Sobretudo, uma pergunta muito importante que alguns clientes me fizeram é sobre a experiência de trabalho. Porque eu não sei se você lembra que em 2017 teve aquela outra grande reforma que introduziu, além da qualificação, também a necessidade de demonstrar pelo menos 2 anos de experiência de trabalho. Agora, a gente não sabe se com essa nova reforma, além de demonstrar competência acadêmica, vai ser necessário também demonstrar experiência. Porque isso vai ser muito importante para alguns estudantes internacionais. A gente sabe quanto é importante também para poder definir um caminho imigratório quando você chega na Austrália. Com relação às outras mudanças, eu sei que tem muita ansiedade relacionada ao visto graduate. Uhum. Sim, Mas sim. eu acho que é importante também, por enquanto, não tomar decisões impulsivas. Alguns estudantes internacionais estão já querendo mudar de plano imigratório, de estratégia imigratória, fazer tudo com mais calma, porque essa é uma fase de reforma e ainda não sabemos exatamente qual que vai ser as novas regras até metade ou final do ano que vem, 2024. Isso é uma das mudanças mais polêmicas, né? Porque a gente está falando de uma queda da idade mínima para pre-cap graduate de 50 para 35. E isso gera algumas perguntas, até as instituições de educação questionam essa decisão, né? Pelo fato de ter estudantes que atualmente estudando em cursos que poderiam pegar um graduate, que vão ter mais de 35 anos quando completarem os seus cursos, e algumas categorias de estudo, por exemplo, PhD, é bem comum as pessoas terem já uma idade próxima ou até superior a 35 anos. Exatamente. Então, isso realmente é uma das polêmicas maiores. E o que você tem para falar sobre isso, nessa questão? O que o governo está querendo fazer é mais alinhar a questão que acesso à residência permanente é até 45 anos. Então, eles querem que o sistema do visto graduate seja mais alinhado com esse limite. Eu acredito que 35 anos seja muito cedo, é? Não sei se 40 anos provavelmente seria mais razoável. Talvez, Mas o objetivo, por enquanto, o objetivo é de reduzir até 35 anos. Mas eu também de aumentar o nível de inglês necessário para você poder se qualificar para o visto graduate. Então, o que significa que atualmente é um 6 de média, com mínimo 5 em cada banda, vão ser incrementados a 6,5 com uma média de 5,5 em cada banda. Estamos sempre falando de uma proposta. Sim. E só complementando, Ana Júlia, existe bastante resistência da indústria em relação a diminuir essa idade, não tanto quanto o inglês. O inglês parece que realmente é uma questão fair, as pessoas, a indústria não está questionando muito essa decisão, então aparentemente não sinto que vai ter muita resistência de implementar essa mudança da idade, mas da idade não, do inglês, mas a da idade realmente é um ponto em alerta para a gente pensar. Então, o que você recomenda é vamos aguardar, tenha um pouco de paciência, vamos entender melhor essas mudanças, se elas realmente vão entrar em vigor, né, ou não. Né? Com certeza. E também uma outra proposta é de reduzir novamente o período de validade do visto graduate. Então, seria para o Bachelor Degree de 2 anos, Master Degree vai voltar da 3 a 2 anos, e Master by Research e PhD, 3 anos de validade. Essa é a proposta, sempre porque atrás tem essa intenção de não manter
muitos estudantes internacionais aqui na Austrália em um limbo temporário. Isso seria o propósito, para depois poder acessar a residência permanente mais rapidamente. Uma outra proposta interessante é que para quem vá a ter a possibilidade de ter um visto graduate e trabalhar através de um visto graduate, acesso aos vistos de sponsor e o visto skilled vai ser facilitado. Então, provavelmente demonstrando menos, com necessidade de demonstrar menos experiência profissional relacionada à ocupação de referência. Sim. Então, em alguns aspectos, vão ter, com certeza, caminhos mais claros e definidos e, teoricamente, mais rápidos para acessar a residência permanente. Eu acho isso incrível a forma como você está apresentando, Ana, porque depois que qualquer mudança já gera ansiedade nas pessoas, é natural isso, né? Então a gente está falando aí de mais ou menos uma semana desde que foi oficializado essas mudanças. E eu tenho ouvido muito ruído, muitas pessoas falando, então a Austrália fechou as oportunidades, não querem mais. Eu acho que é muito pelo contrário, na verdade, né? Acho que a imigração está tentando trabalhar em alinhar os objetivos de imigração com as necessidades da Austrália e, com isso, facilitar profissionais conseguirem uma residência maior mais rápida através desses programas que você já mencionou, né? E, Marcos, também isso auxilia os estudantes internacionais a criar um plano imigratório desde o começo. Não chegar na Austrália sem um plano, porque muitas pessoas chegaram no passado, nos últimos anos na Austrália, sem realmente ter definido um plano. E passando de um curso que não era exatamente um curso relevante aos objetivos profissionais, para depois mudar de plano. Isso realmente pode ser desgastante para um estudante internacional. E o tempo passa. Então, isso acho que é para realmente dar para quem está realmente querendo vir para a Austrália e alcançar uma meta profissional de vida aqui, definir os objetivos antes, claramente, com o auxílio de profissionais e depois desenvolver o inglês e os seus planos aqui na Austrália. É possível. Sim. É perfeita a forma como você explicou, porque é exatamente isso. Assim, acho que o nosso mercado, principalmente os brasileiros, a gente vê muita resistência até dos possíveis clientes, as pessoas que a gente atende. Eu vou ver isso depois. Depois eu penso nisso. Eu não tenho plano ainda. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é isso que a imigração quer evitar, né? Que a pessoa fica aqui por muito tempo sem desenvolver nem a língua inglesa, né? Ou se desenvolver profissionalmente, se adaptar profissionalmente para o mercado de trabalho, na área que a imigração realmente está buscando, né? Então é muito comum, vejo isso principalmente aí na área, pro lado de Brisbane, pro lado de East Coast, costume de brasileiro fechar, sei lá, 2 anos com um diploma de business mais barato possível, imaginável, para ganhar tempo. E depois de 3 anos na Austrália, que começa realmente a considerar algum planejamento mais claro, né? É isso que a imigração não quer mais, né? Exatamente. Então, é necessário realmente definir um plano imigratório desde o começo. E com relação a quem se sente excluso, teoricamente, do acesso ao visto graduate por causa da idade, eu aconselho de considerar também outras opções, porque se você está no meio de um curso interessante, que é relacionado a uma ocupação em alta demanda, por que não completar esse curso e focar na busca de um trabalho relacionado à sua formação durante o período de formação? Eu sei que às vezes não é fácil, mas usar essa possibilidade de trabalhar part-time para ganhar experiência. E entrando no mercado do trabalho, eventualmente, tem também a possibilidade, se você não tem ainda uma experiência profissional suficiente para se qualificar para um visto de sponsor, também tem a possibilidade de considerar um visto de treinamento. É claro, isso é vinculado a uma empresa, mas é um visto menos caro que ajuda realmente nessa transição. Se você não puder aplicar para um visto graduate quando essa legislação
vai ser introduzida e vai oferecer opções diferentes para estudantes internacionais. Então, existem aí alternativas, né, para exatamente. Tentar de ver como é que evolui a legislação nos vários programas antes de tomar uma decisão impulsiva. Sim. Ana, o que mais que a gente teve de mudanças que você acha que podem afetar os international students? Eu estou dando uma olhada, isso também é a tua área de interesse, principalmente, a questão também que, com relação ao visto graduate, o departamento não está querendo dar a possibilidade de voltar a um visto de estudante depois de um visto graduate, mas é dentro da Austrália. É importante entender que não é possível, mas eles não estão querendo que pessoas que completaram um ciclo de experiência através do visto graduate apliquem novamente para o visto de estudante dentro do país. Essa provavelmente vai ser uma outra regra que eles estão considerando de introduzir. Isso com relação ao visto, relação visto de estudante e visto graduate. E também a questão que a genuinidade continua sendo um critério para poder se qualificar, aplicar para um visto de estudante, e parece que realmente o Departamento da Imigração quer avaliar com muita atenção e analisar o percurso acadêmico, o caminho acadêmico anterior dos aplicantes, para poder ver realmente qual que é o objetivo profissional e também formativo dos estudantes internacionais aqui na Austrália. E voltamos àquela questão do planejamento que a gente estava mencionando antes. Sim. Sim, com certeza. Acho que mais do que nunca, na verdade, sempre foi, né, um dos critérios da genuinidade do estudante, a progressão no estudo, sempre foi a questão de analisar o valor desse estudo no background, no que o estudante, no histórico que o estudante já tem e na proposta de futuro que aquela pessoa tem. Mas a gente sabe que a imigração acabou fechando os olhos para isso por um bom tempo, deixando um pouco mais flexível essa regra que já existia pela necessidade de ter mais pessoas aqui. Acho que agora é o contrário, né? Eles querem eliminar, ser mais criteriosos nos estudantes que vêm para cá. Exatamente, exatamente. E uma outra reforma que eles estão prometendo de introduzir é também o tempo de processamento de cada visto. Então, para o visto graduate vai ser de 21 dias, para os vistos também que vão ser introduzidos no programa do Skill in Demand, mesmo 21 dias, para também criar uma timeline um pouquinho mais definida de espera e de duração de cada visto. Que eu acho justo, porque às vezes eu vejo que muitos clientes se sentem frustrados quando ficam por muito tempo com vistos bridging, esperando na resposta do Departamento da Imigração, quando agora eles vão querer realmente definir o tempo de processamento e deixar tudo um pouquinho mais claro e eficiente com relação ao serviço que o Departamento da Imigração oferece. Essa é uma ótima notícia também, né? Exatamente aquele ponto que a gente mencionou. Acho que a imigração quer facilitar os processos de residência na Austrália para profissionais que preencherem as demandas na Austrália. E isso é fascinante, é muito, muito interessante. Eu acho que volta naquele ponto de se prepare profissionalmente. Acho que para quem tem realmente as skills que a imigração busca, as profissões que a imigração busca, essas notícias, na verdade, são extremamente positivas, porque isso também abre e desmistifica o processo de sponsor para as empresas, né? Facilitarem mais sponsorar um funcionário, né? Eu acho que isso, como consequência, vai trazer muito mais alternativas para esses profissionais, além do Skills Independent, né? Focar mais do sponsor. E voltando ao novo visto de sponsor, que vai ser o Skills in Demand Visa, por que vão criar essas 3 categorias na base de ocupações diferentes, mas também de salários diferentes? Vai ter uma oportunidade para todo mundo. E outra coisa que eu achei muito interessante, outra característica muito importante, é o que eles chamam de Visa Portability, porque recentemente aumentaram o período de
tempo de busca entre um sponsor e um outro, porque pode acontecer que o relacionamento de trabalho com o sponsor acaba e o aplicante está com a pressão de ter só pouco tempo para poder achar um novo sponsor. Porque da 90 passaram a 60 dias, depois voltaram 90 e finalmente estenderam esse período vão estender esse período a 180 dias. Isso vai ser imediato, então isso vai ajudar muito. Muitas pessoas que, por alguns motivos, terminaram o relacionamento de trabalho estão novamente na busca de uma outra oportunidade. 180 dias é um período mais razoável, com certeza. Uhum, maravilha. Eu posso fazer já algumas perguntas para você, Ana? Claro, estou aqui para Eu isso. acho que seria legal, porque as notícias a gente já praticamente... Tem mais alguma notícia que você queira falar antes da gente ir para as perguntas? Eu acho que nos próximos meses vamos ter outras lives para poder realmente dar informações mais concretas. Por agora, a gente tem uma ideia do que vai acontecer nos próximos meses. Sim. Bom, eu vou começar então com algumas perguntas que são bem relevantes. A Jaqueline perguntou: essas regras são para todos que estão aqui ou para os próximos que desejam imigrar? Eu acho que a pergunta é mais geral mesmo, né? Sim, eu acredito que se ela se refere às regras do 485, do visto graduate, no momento que essas novas reformas vão ser introduzidas, quem aplica depois de uma data que vai ser definida pelo governo vão ser afetados dessa reforma, vão ter que se conformar com os critérios da nova reforma. Então, por enquanto, quem que está dentro, quem que está fora, por enquanto, se está pronto para aplicar, pode aplicar com as regras atuais, mas vai ter uma data que no futuro vai ser definida pelo governo. Sim. Não sei se respondi Esse é um dos pontos, claramente. de novo, bem polêmicos, né? Existe bastante especulação sobre isso, principalmente se a imigração vai implementar também com uma data ou dar uma exceção para quem já está estudando, né? Em relação Então, à idade. Não com se relação sabe ao... ainda, isso tudo é especulação, mas são pontos Mas polêmicos. isso seria interessante porque acho que seria também justo introduzir uma legislação de transição, porque fizeram isso no passado Uhum. com relação a outros tipos de vistos, entre o 482 e anteriormente o 457, e poderia ser uma... Não sei se esse governo está contemplando também essa possibilidade, mas acho que poderia ser um sistema mais justo para não penalizar quem está estudando com mais que 35 anos atualmente. Sim. Mas não temos notícias com relação a isso, por enquanto. Maravilha, vamos aguardar. Perfeito. Será necessária a comprovação de experiência na área em todos os cursos da demanda? Boa Essa é a pergunta. Bruna que está perguntando. A gente está esperando também de receber mais informações sobre a experiência, porque atualmente no sistema do visto 482 é necessário demonstrar experiência para você ser sponsorado. E também tem também a experiência que é necessária para fazer um reconhecimento das competências com relação aos vistos a pontos. Então, vamos ter que esperar, mas o que o departamento já mencionou é que para quem vai ter um visto 485, essa experiência vai ser reduzida, provavelmente vai ter critérios mais flexíveis para poder acessar um visto potencialmente permanente depois do período do 485. Então, provavelmente sim, por algumas categorias, mas ainda não temos bastante informações com relação a isso. Isso vale lembrar, pessoal, que no desenvolvimento de carreira, reconhecimento de profissão, que é o que a gente chama de Skills Assessment, é diferente de requerimento para visto. O que a Ana está explicando, que o requerimento para sponsorship hoje exige no mínimo 2 anos de experiência. Isso é para sponsorship. Já para Skills Assessment, existem profissões que experiência não é necessária. Por exemplo, profissões de cursos de engenharia, né? Exatamente. Porque o Engineers Australia não requer experiência. Você pode apresentar
projetos, que eles chamam de CDRs, né? Então, mais uma vez, para Skills Assessment, depende da profissão, e isso não, essas mudanças não têm absolutamente nenhuma correlação com o Skills Assessment. Isso a gente está falando só de experiências como requerimento para sponsorship, certo, Ana? Sim, para que passa, por exemplo, de um visto graduate a um visto de sponsor, provavelmente vai ter algumas facilitações. Com relação ao Skill Assessment, isso é um processo separado, necessário para os vistos a pontos. Cada órgão tem os próprios critérios, dependendo da ocupação de referência, pode ser necessária experiência ou pode ser necessário o inglês, depende da ocupação e do órgão. Maravilha, Muito Ana. claro, Marcos. Obrigada. Imagina, o Silvio também fez uma pergunta, né? Ele tem 37 anos e ele iria aplicar esse mês para o VET de Draft Person. Eu acredito que ele deve ser aqui de Perth, ele deve estar se referindo ao Civil Engineering ou Electrical Engineering, tá? E não tem experiência. Mudo meus planos? De novo, essa é uma pergunta nesse momento que eu acredito não ter uma resposta definida, mas porque a gente ainda não tem uma legislação concreta definida na frente, você poderia, de novo, considerar a possibilidade de um visto de treinamento, se tiver uma proposta de uma empresa, mas a pressão agora é de achar um trabalho durante o período de formação. E como poderia ser ainda um caminho interessante para você, mas é muito importante começar a trabalhar na área desde agora. No momento que você começa, primeiros meses de estudo, também tentar de entrar no mercado na sua área. Para depois verificar se o 485 vai ainda dar acesso a um período de visto aqui na Austrália, ou precisa revisar a sua estratégia e, de repente, considerar outros tipos de vistos, como o visto de treinamento. Maravilha. Bom, gente, vale mencionar aqui que é importante você falar com um agente de imigração, no caso a Ana ou os nossos agentes, para discutir o seu caso específico, né? A gente aqui está dando as notícias e fazendo simulações ou circunstâncias baseado em um pedaço das informações. Então é importante entender o contexto geral, né? No caso do Silvio principalmente, para que seja necessário montar uma estratégia. Como a Ana falou, tem possibilidades, existem alternativas, caminhos alternativos. Ainda está muito cedo para falar sobre as implicações de possibilidades no futuro, porque existe a possibilidade de facilitação do sponsor e uma série de outros fatores que a gente ainda não consegue prever, ainda não está calculado, né? Mas é importante, você que está nesse processo de decidir o seu futuro agora, procura mais uma vez a gente para talvez trabalhar em um plano alternativo ou só revisitar aquele plano que você já está talvez encaminhado, né? Para ver se realmente... Porque precisamos também de mais informações com relação a isso. De repente, se tem uma partner, uma esposa, ver se é mais interessante, de repente, mudar a estratégia, focando nas competências e objetivos de um partner mais novo. Então, tem tantos fatores que é importante analisar para redefinir também um caminho migratório, se for necessário. A complexidade do caso é caso a caso, pessoal. Eu sempre falo isso nas minhas consultas, nas lives que a gente faz. É muito bom ouvir a historinha do coleguinha, mas você não é, como minha mãe fala, mas você não é todo mundo. Entenda o seu caso específico, conversem com a gente, que a gente consegue mapear melhor, caso a caso, e conseguir te direcionar mais consistentemente no seu planejamento. Eu tenho uma outra pessoa, o nome dela é Bia, que mandou uma mensagem para a gente em relação a intercâmbio. Sim. E em relação a casamento, colocar dependente no visto de estudante. Bia, a gente não vai responder sua pergunta live hoje, porque ela tem relação com visto de estudante e intercâmbio.
E não tem muita relação com as mudanças que estão acontecendo hoje. Então, só queria te avisar que a gente vai entrar em contato com você para a gente falar especificamente do seu caso. Ana, eu acho que a gente já cobriu bastante coisa, eu acho isso fantástico. E eu queria simular algumas coisas com você, coisas que acontecem no dia a dia, nas minhas consultas com Vamos, cliente. vamos. Eu criei aqui alguns cenários que a gente pode praticar, que pode ter Sim. relação com muita gente que está ouvindo a gente, né? É muito, mas muito comum brasileiro já ter uma profissão no Brasil, mas quando chega aqui enfrenta dificuldades, né? O que é importante nesse momento de decisão na primeira renovação, né? Eu acabei de chegar na Austrália, eu vim fazer um curso de inglês de 6 meses, ou até menos, e agora eu estou no meu momento de renovar o visto. O que eu faço? Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso levar em consideração nesse processo de decisão agora? Primeira coisa é definir se quer continuar o caminho com a própria profissão, dependendo também dos anos de experiência de trabalho que consegue comprovar, e, de novo, a idade. Então, todos esses três elementos, tipo de formação, anos de experiência e idade. Ou se realmente vale a pena mudar de foco. Porque tem muitas pessoas que querem fazer uma mudança de carreira. Mas não ficar só naquela situação de limbo. Qualquer trabalho, tá bom. Começa. Claro, é necessário, porque o custo da vida na Austrália é alto, mas ao mesmo tempo não perder o foco de achar uma profissão que seja ou relacionada com os objetivos formativos ou com o que você já tem de experiência fora da Austrália. Porque é possível, mas qual que é o veículo? É o inglês. Sim. Então, acho que na fase de planejamento, precisa de continuar um pouquinho de inglês, de repente, aumentar o período de estudo sou da língua por mais 6 meses. Interessante fazer isso e junto já considerar um curso que possa ser relevante a uma ocupação, que seja a própria ocupação, se está atualmente alinhada com também o que é em alta demanda aqui na Austrália. Mas tudo que a gente tem que avaliar também tem que ver com o budget da pessoa e decidir qual que realmente é o caminho mais interessante. Porque de opções tem muitas, sobretudo agora que vão abrir listas com muitas ocupações a partir do ano que vem, eu acho que também as opções vão ser maiores. Mas temos também que verificar, Marcos, isso é uma coisa que também a gente vai ver juntos, como que vão ser os cursos disponíveis também. Porque vão ter provavelmente uma mudança do ponto de vista educacional também. Próxima pergunta. Essa é a pergunta que todo mundo nessa última semana me fez. Eu estou na Austrália há mais de 4 anos. Entrei nesse limbo, estou fazendo... Na verdade, agora estou no Covid Visa, vim no visto de estudante, renovei, depois fui para o visto de dependente, ou seja, estou temporariamente nesse ponto foco que a imigração quer pegar. No visto de Covid, eu tenho um visto válido mais para frente, tem gente que está com visto até para agosto. O que eu faço? Eu posso renovar meu visto? Eu vou ser deportado? Eu não, tenho mais chances? O que eu devo fazer? Eu imagino que todo mundo saiba que tem a possibilidade ainda de fazer uma renovação breve do visto Covid só para algumas pessoas que estão com visto expirando antes do dia que é em fevereiro. Eu acredito que seja o dia 1º de fevereiro, mas não é, acho isso que agrega nada a um plano imigratório. Mas tem que ver o que ganhou em termos de experiência durante esse período, com um visto de estudante e um visto Covid. Essa experiência é relevante a algumas ocupações, tem uma proposta de sponsor, o meu nível de inglês é sólido. Se não é necessário voltar a estudar com um plano mais sólido. Dependendo já da experiência e formação, vai ser higher education, pode ser um mestrado, provavelmente é um caminho mais sólido, mais interessante também,
olhando a estratégia migratória do governo, que quer realmente investir mais na formação ao nível de faculdade, tudo isso é importante avaliar. Mas quem que está no visto Covid, com um plano sólido, pode voltar a um visto de estudante, mas tem que ter um plano imigratório definido e um pouquinho mais sólido, se antes não tiveram ainda criado um plano. Uhum, uhum. Maravilha. Eu acho que também a questão do tempo, né? Aquela questão de não perca tempo, né? Se você já tem possibilidade de voltar a estudar, se você tem as condições financeiras para isso, não espera o seu visto, não espera perto da data do seu visto de Covid vencer, Não. né? É uma tragédia já anunciada. A imigração falou que vai fazer mudanças no ano que vem. A gente ainda não sabe a abrangência dessas mudanças, né? Mas a gente sabe que o foco deles vai ser realmente passar uma limpa nessas pessoas que estão no perfil de que está aqui só gastando tempo e perdendo tempo, etc. Né? Então a recomendação é falar com a gente o mais rápido possível também, para ter um plano sólido e não perder mais tempo. Se você já está aqui há 4 anos e ainda não é residente, tem alguma coisa já errada. Mas é isso que o governo está querendo evitar, entendeu? Que as pessoas realmente que decidem de ir fazer uma experiência na Austrália tenham realmente um plano que leva potencialmente a uma residência permanente. Sim, sim. Gente, eu queria muito fazer uma declaração aqui, né? A Farm em Foco nasceu com esse objetivo, né? A Farm tem esses objetivos desde a implementação do lançamento da empresa, de te colocar no caminho, seja ele no planejamento de carreira, ou seja ele no planejamento de imigração, seja ele nos dois, né? 90% dos nossos clientes faz um visto de estudante só. Depois disso, ou ele já pega uma residência, ou ele já pega um graduate visa, né? Ótimo. O nosso slogan é Your future is now, né? O seu futuro é agora. Então, entre em contato com a gente, porque nós somos muito mais do que capacitados em te auxiliar. Nós temos agora a Ana Júlia como uma ótima parceira para nos ajudar no planejamento de imigração. E temos um time aí extremamente competente para te ajudar no planejamento de carreira, né? Te preparar para a Ana Júlia, né? Porque a Ana Júlia não consegue te ajudar enquanto você não tem um planejamento de carreira, né? Enquanto não tem uma carreira reconhecida. É um trabalho em conjunto, né? Fazemos Então, isso exatamente, sinergia. é uma sinergia. Então, é importante falar com ela, pegar, entender o background, entender o que já foi feito, o seu histórico, ver se existem possibilidades, como ela já falou, com que você já tem ou não, se não, qual seria um planejamento novo, de uma profissão nova, e aí sim os nossos consultores conseguem te auxiliar no planejamento de estudos, com um objetivo, um estudos com objetivo, né? Seja de carreira, ou seja de migração, né? Ou seja dos dois. E aí a gente segue o caminho e te acompanha do começo ao fim. Acho que esse é o maior diferencial, essa é a trajetória normal dos nossos clientes. E essa live é mais do que importante para vocês entenderem essas mudanças. E quem já está no planejamento precisa desse tipo de informação, entre em contato com a gente para a gente conseguir te auxiliar melhor. Sim. Ana, eu acho que a gente já cobriu basicamente tudo, né? Você tem mais alguma coisa que você queira simular, falar? Por enquanto, eu acho que a gente já deu algumas informações sobre os planos dessa nova estratégia migratória, mas eu vou continuar atualizando você também, quando quiser, Sim. pode me contatar e vamos fazer uma outra live, sem dúvida. Sim. A gente também está postando muito conteúdo escrito, pessoal, com os guidelines, porque quando se trata de mudanças, é legal também ter bullet points, né? Para que você possa consultar, consultar exatamente quais são essas mudanças, né? Então, o nosso time de marketing está fazendo essas publicações e você pode ir acompanhando ali
os nossos posts também com os conteúdos mais claros, mais explícitos, digamos assim, né? Sim. Ah, Quando tiver uma atualização, a gente divulga essas informações juntos para poder atualizar todos os nossos seguidores. sim, sim. Pessoal, vocês marquem uma consulta com a gente no nosso site www. Tá na bio. Lá tem também Migration Services, você encontra a Ana já lá. Ela tem uma agenda extremamente busy, então marquem o quanto antes, porque é importante ter um planejamento. Nós trabalhamos em equipe, como eu já mencionei. Não perca tempo. Se você está aqui na Austrália, avalie o seu caso com profissionais que realmente consigam te dar um encaminhamento. Se você já é cliente da Fime e a gente ainda não te contatou, na última live eu mencionei, a gente entrou em contato, né? Estamos mandando e-mails e informações para os nossos clientes, especificamente nas mudanças que impactam eles. Eu vou espirrar. Saúde! Se a gente ainda não entrou em contato, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui para te auxiliar caso a caso. E você que está no Brasil ou ainda não é cliente da Fime, marque uma consulta. A gente pode esclarecer também especificamente os seus casos. Eu acho que vale mencionar se você tem ponto de atenção, se você tem acima de 35 anos. Como a Ana falou, a gente ainda não sabe como vai funcionar essas implementações do Graduate, mas é importante ser um pouco mais minucioso se você já tem mais de 35 para que você possa se preparar, digamos, para o pior, né? Não tem outra melhor Sim, forma de colocar. É ter um e avaliar as planejamento alternativas. para avaliar as alternativas, exatamente. Ou se você já está estudando e vai completar mais de 35 depois do término do curso, ou se você está se planejando para vir para a Austrália ou já está aqui e está no processo de renovação. É mais para se precaver e ter alternativas. Ana, muitíssimo obrigado. Obrigada a Primeira você, de várias Marcos. lives que vamos trabalhar. Sim, Eu muito acho que feliz que a desculpa, gente... eu falo muito, Ana. Eu acho Não, que fala! Sou muito foi, feliz que a foi... gente juntos pode, sabe, auxiliar os estudantes de uma forma completa. Sim. Gente, doutora Nilza, obrigado pelas felicitações. Bea, como eu te falei, a gente entra em contato com a gente para falar do seu caso específico, tá bom? Eu acredito que você deva estar no Brasil, então entre em contato com a gente, marca uma consulta com os nossos consultores de educação. Eles podem te auxiliar melhor aí em relação ao seu plano de intercâmbio, adicionando o seu partner no visto. E obrigado, pais. Obrigado também pelos cumprimentos. Pessoal, divulguem essa live, passem para a pessoa, vai ficar salvo aqui no Instagram. Se você não segue a gente, siga para ter mais conteúdo. Siga a Scott Migration, que é o Instagram da Ana Júlia. E mais uma vez, gente, muito obrigado. Acompanhe as novidades que a gente vai continuar postando aí no Instagram. Obrigado, Ana. Obrigada a você, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.